olha só, nós tivemos o primeiro encontrão dos nossos núcleos de convivência. Nós viemos até o mês de dezembro, realizando os núcleos, e tivemos um recesso a partir do dia 15 ou 17 de dezembro, melhor dizendo, dia 13 de dezembro, e voltamos hoje. Voltamos hoje com um belo café da manhã, e tivemos ali pela manhã, a partir das 8h30, tomando café. Foi uma bênção. E tivemos ali nos comprometendo e abençoando. Aí estão os núcleos já divididos ali, aí está o povo todo lá. Foi bênção de Deus, muito bom. A partir de amanhã nós estamos iniciando o nosso núcleo. Amanhã, toda segunda-feira, nós temos o estudo com os dirigentes. E estaremos ministrando para os dirigentes, e os dirigentes já estão marcando aí os seus encontros semanais. Tá certo? Eu quero incentivar você que não está pertencendo a nenhum núcleo, que você pertença, faz parte do nosso propósito. Aí você pode botar o nosso propósito aí, Bia. O nosso propósito para as pessoas que estão nos visitando, que estão conhecendo a igreja, o nosso propósito como igreja não é que todos os membros fiquem ricos. Nosso propósito não é livrar a doença das pessoas que estão doentes, apesar que Deus faz isso. Mas o nosso propósito, nosso coração como igreja é inspirar pessoas a se tornarem templo do Espírito Santo para adorar aquele que é único, que pode receber toda adoração nos céus, na terra, no universo, Jesus Cristo. E se tornando o templo do Espírito, essas pessoas venham a pertencer à família de Deus, para cuidar um dos outros, para abençoar a vida uns dos outros, para crescermos juntos. E mais do que isso, pertencemos também ao corpo de Cristo. E esses 3 símbolos estão lá em Efésios: templo, família, corpo. O corpo para testemunhar. E falar em testemunhar, nós estamos já prevendo aí já previsto o nosso cursilho, o 6º cursilho misto, que vamos realizar no dia 10 de março. E hoje nós colocamos o início do nosso cursilho. Eu quero convidar você que não fez cursilho, você pode fazer nesta vez, para trabalhar. Praticamente essa igreja aqui, eu posso dizer, 95% já fez o cursilho. Inclusive o pastor, a pastora, todos nós fizemos e trabalhamos. E essa ferramenta é para levar o testemunho de Cristo, para pregar Jesus Cristo a pessoas que não conheçam Jesus. Então você pode, quem não participou ainda pode participar e pode convidar uma pessoa que não conhece a Jesus. Esse é o propósito. Porque essas pessoas, ouvindo a palavra de Deus, elas se tornam templo do Espírito e começam a adorar a Deus também. Tá certo? E é muito especial isso, né? E a gente precisa trabalhar para Jesus. Então é isso. E nesta caminhada agora que nós colocamos eu estou emendando uma coisa com a outra. Na caminhada que nós falamos hoje, o desafio para nós, para este ano, né, nós falamos que até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor, a gente olha para trás e só nosso coração é cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas há um desafio para frente. E nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor e que Ele vai continuar nos ajudando. E o nosso propósito este ano, colocando assim, o nosso objetivo, vamos melhor dizer, nosso objetivo é que a gente se transforme numa comunidade espiritual. Nessa comunidade espiritual. É o desejo do coração do pastor. Eu não desejo construir um grande templo, não quero ir para a televisão. Eu quero que cada vida aqui seja edificada pelo Espírito Santo. Eu quero que cada família aqui seja uma família colocada aos pés de Jesus. É esse o meu desejo do meu coração, essa é a minha oração. Eu posso dizer essa é a minha oração, porque Paulo diz assim, essa é a minha oração para determinada igreja. Então ele me ensinou que como pastor eu posso dizer também, essa é a minha oração, que cada um de vocês cresçam. E aí a gente precisa crescer naquilo que nós chamamos da nossa vocação, não é? Que é aquilo que nós crescemos como pessoa, como cristão, como pessoas que estão, que recebem Jesus num novo nascimento e que precisam crescer na maturidade espiritual. Nós pregamos isso no domingo passado.
maturidade espiritual. E esse é o crescimento da vocação no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. E o outro crescimento que a igreja precisa ter para poder ser essa comunidade espiritual é na unidade do Espírito. Veja bem, uma família, ela mantém a sua unidade, a família que seja Botelho, a família Barcelos, qualquer família natural. Ela se mantém, muitas vezes, a sua unidade por ser consanguíneos. Ou seja, é o sangue que marca aquela família. Aí você diz assim, olha, fulano, você tem que entender que você pertence à família, você não pode se comportar dessa forma. Olha, nesta família todos são advogados, você tem que seguir o caminho também da família. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não é? Mas aqui, o que marca a família de Deus não é o sangue, não é o nosso nascimento natural. Mas o que marca a família de Deus é a unidade do Espírito. É quando nós entendemos que vamos além das emoções e que a nosso vínculo como igreja, como corpo e como família é a presença do Espírito, porque é isso que é comum a cada um de nós, embora sejamos totalmente diferentes, mas todos nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando tem o Espírito Santo na sua vida, podem glorificar o nome de Jesus. Então você foi marcado, selado pelo Espírito. Aleluia! E isso é que me identifica com você, que nós somos irmãos em Cristo, que nós pertencemos à mesma família, que nós somos o templo do Espírito, que nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o símbolo maior. E sabe de uma coisa? No lado emocional, às vezes famílias desfacelam, há brigas, confusões. Mas quando nós tratamos da unidade do Espírito, quando nós aprendemos a andar na unidade do Espírito, quando uma igreja, uma comunidade aprende a caminhar nessa unidade do Espírito, essa igreja se fortalece e passa a ser aquele corpo de Cristo, edificado, em que cada membro edifica o próprio corpo. E a gente cresce na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é isso importante, irmãos. E é isso que a gente precisa dedicar a nossa vida, porque este é o propósito maior. Não tem partido político, não tem princípio, não tem ideologia, não tem confraria, não tem nenhuma reunião humana na face da terra que seja mais importante diante de Deus do que a sua igreja. Amém? A minha família não é mais importante do que a igreja. O meu partido político não é mais importante do que a igreja. Os meus amigos, as minhas confrarias não são mais importantes do que a igreja diante de Deus. O compromisso que Deus tem com a humanidade se chama igreja. Igreja. Você está entendendo agora porque o diabo luta tanto para desfacelar a igreja? Para desarmonizar a igreja? Porque ela sabe que a igreja é a única unidade. É a aglomeração de pessoas, de junção de pessoas que podem fazer frente às portas do inferno. Nenhum mais pode. E tem mais. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que lindo, não é? Que coisa especial. Porque Jesus ama a sua igreja. E nós somos essa igreja. Quantos podem glorificar? Você é a igreja. Mas sabe, queridos, então nesse propósito nós estamos começando o núcleo e nós vamos fazer uns 8 estudos sobre crescendo nessa vocação. E neste domingo, nós, além dos núcleos, estaremos trabalhando com essas ferramentas, começando amanhã, nesses próximos domingos, 5 domingos daqui para frente, de hoje é 22 de janeiro, até o dia 19 de fevereiro, nós estaremos trabalhando, fortalecendo, entendendo, fazendo com que você entenda que cada um de nós temos um caminho a seguir. E é o mesmo caminho. E nós precisamos andar nesta fé no caminho.
E para tanto, para fundamentar esta mensagem, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 15, é uma passagem extremamente conhecida, do versículo 12 ao versículo 24. Todos conhecem essa passagem, ela é ela é pintada, ela é apresentada em forma de arte, ela é falada, ela é filmada, ela é representada, enfim. Versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Curve a sua cabeça. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que possamos trazer, por teu Espírito possa nos usar, Senhor, para transmitir a cada coração, não só essas pessoas que estão aqui, Senhor, nesse espaço, mas aqueles que estão também acompanhando pelo YouTube, que possam receber a visitação da tua palavra, colocada pelo teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco, usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, que Jesus seja glorificado agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar a atenção, irmãos, do versículo de número 18. Caindo em si, melhor dizendo, eu me porei, versículo 18, eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Essa ideia de caminho é uma ideia muito forte na cultura judaica, porque eles têm no seu imaginário essa ideia do caminho, de Deus tirar de um lugar e, através do caminho que Deus vai guiando este povo, a uma terra prometida. Então essa é uma ideia de caminho, é uma ideia muito forte para o judeu. É tanto que essa ideia é forte, que a gente vai ver, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 52, nós vamos ver que o cego Bartimeu, ele foi curado. Você se lembra quando o cego Bartimeu foi curado? Jesus estava passando. E Jesus estava passando e ele começou a gritar. Chamou as pessoas, já está incomodando, mas ele continuou e Jesus ouviu e mandou chamá-lo. E ele acabou sendo curado. E aí é o desfecho daquela cura.
E Jesus disse assim: vá, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu o quê? Jesus por onde? Pelo caminho. E Jesus seguiu Jesus pelo caminho. Isso não está colocado por acaso. Não. Nada foi colocado por acaso. O Espírito Santo coloca, todos os textos aqui são colocados, todos inspirados pelo Espírito Santo, e tem um sentido. Tem um sentido. E o caminho, essa ideia do caminho, porque esse cego Bartimeu, é interessante que quando começa a história dele, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. E agora ele vai seguir Jesus no caminho. E é interessante que quando a gente vai lá para a igreja primitiva, e nós vamos ver que a igreja era conhecida com aqueles que estão no caminho. Por exemplo, quando a gente vai em Atos 9:2, olha o que é que Paulo diz: pediram cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Então, os crentes eram, olha, esses aí são aqueles do caminho. Do caminho. Pudesse levar os presos para Jerusalém. Isso é Paulo antes de se converter-se. Mas depois Paulo, mesmo Paulo, lá em Atos 24, 13 e 14, olha o que ele diz. Tampouco, ele está diante de Félix, e ele diz assim: tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Houve uma acusação diante de Félix que ele tinha feito, e ele está rebatendo. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor de quê? Do caminho. No início, Paulo queria perseguir aqueles que estavam no caminho. Agora ele está confessando que faz parte daqueles que estão no caminho. Então a igreja era conhecida com aqueles que estavam no caminho. E essa é a ideia. E quando nós falamos aqui que estamos no caminho, essa ideia também é nossa, porque é uma ideia de que nós fomos resgatados, nascemos de novo e estamos como esse filho pródigo. Como é que nós estamos? Versículo 18. Eu me parei a caminho, e nós estamos no caminho, irmãos. Nós não chegamos lá ainda não, mas todos nós estamos no caminho. A gente pode dizer como a igreja primitiva: nós pertencemos ao caminho. Não estamos cometendo nenhuma heresia. Não estamos cometendo nenhuma alguma coisa, algum sacrilégio. Não, porque todos nós estamos no caminho de volta para a casa do Pai. Amém? Esse é o caminho. Então o caminho é importante. E nós vamos ver lá em Hebreus a mesma ideia. Hebreus 10, do versículo 19 a 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Vamos lá. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Amém? Amém, irmãos? Então foi aberto um caminho para a igreja. E precisamos ter essa consciência do caminho. E aí, a gente trabalhando, chegou às nossas mãos este livro aqui, Chega de Regras. E esse livro aqui é do pastor Larry Crabb. Ele ele faleceu há pouco tempo. Ele é um psicólogo, tem doutorado, pastor. E ele tem vários livros. E ele vai falar aqui sobre 2 caminhos. Porque a gente precisa identificar qual é o caminho que nós estamos andando. Nós precisamos saber qual é o caminho. E ele vai dizer que existem 2 caminhos. Na forma que nós pensamos de andar neste caminho. Só entra no caminho, irmãos, quem recebeu a luz do Evangelho, sim ou não?
Bartimeu foi para o caminho que, quando recebeu a luz dos seus olhos. Todos nós recebemos a luz do Evangelho, sim ou não? Sim. Então cada um de nós está convidado para andar no caminho. E que caminho é esse? É o caminho para o lugar santo dos santos, para a casa do Pai. É irmos para a casa do Pai. A Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos forasteiros. O que é o forasteiro? Forasteiro é aquele que não está no seu lugar ainda, não está na sua casa. Está andando, um andarilho. Nós somos isso espiritualmente, do ponto de vista espiritual. Precisamos ter essa consciência. Esta não é a nossa casa. Embora muita gente ache que nós vamos viver aqui, tem gente que vive pensando que não vai morrer. Ou que Jesus não vai voltar. Tem crentes, infelizmente. E aí, o escritor, ele vai trabalhar no nosso coração para que a gente possa identificar qual é o caminho verdadeiro. Porque, meus irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo, mas tudo que Deus faz, o inimigo cria um falso. Cria, sempre. O que é quando nós falamos do anticristo? Nós falamos de alguém que quer ser rei, mas é um rei falso. Alguém que quer dominar, mas quer dominar segundo este mundo. Mas quem é o verdadeiro rei? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Rei dos reis? É Jesus Cristo. É Jesus. Então o inimigo, quando ele não pode nos desviar do caminho, ele vai trabalhar conosco para que a gente ande de forma errada no caminho. E a proposta desse livro é a gente identificar o verdadeiro caminho. Porque senão, não é que a gente vai perder a salvação, não. Salvação a gente tem, mas a gente não vai desfrutar do crescimento e do amadurecimento espiritual que a gente tanto quer como comunidade espiritual. É o que Paulo escreveu, eu falei lá naquele dia aos Efésios. Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, Bia, deixa eu pegar o texto aqui. E o que Paulo fala no capítulo 4 aos Efésios. Olha o que ele diz, no capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o versículo direitinho. Ele diz assim, por favor, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Bote o 14 também, por favor. O propósito é que não sejamos, olha só, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, o que acontece? Nós vamos estudar esses dois caminhos. Eu estou preocupado agora não. Durante todos esses cinco encontros nós vamos estudar esses dois caminhos. Mas a realidade é o seguinte, o inimigo diz assim, eu não posso arrancar a salvação dele. Porque a salvação não depende de mim. É Cristo, é graça. E uma vez eu estando na graça de Cristo, não importa. Não importa. Né? Aquele ladrão na cruz, ele foi atingido pela graça na hora da morte. Na hora da morte. E ninguém pode arrancar da gente a salvação, a não ser que a gente queira apostatar da fé. Quando você quiser apostatar da fé, você vai renegar a salvação. Aí são outros 500. Mas ninguém, Paulo diz assim, nem presente, nem futuro, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode, irmãos. O diabo não pode lhe separar. Agora, o que ele pode fazer na minha vida e na sua vida? Ele pode trabalhar de forma que eu ande nesse caminho, com a cabeça como criança, numa relação com Deus como criança, sem experimentar o que Paulo chamou aqui no versículo 14, deixa eu ver, não, 13, né? Chegamos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, já que ele diz assim, já que eu não posso desviar esse sujeito, eu não posso arrancar das mãos de Jesus, porque quem está na mão de Jesus, quem está selado pelo Espírito Santo, está seguro de Jesus Cristo. Se você se mantém em Cristo, ninguém pode lhe arrancar, a não ser você pode sair de Cristo. Você querendo sair de Cristo. Aí a gente chama que você apostatou da fé, negou a fé. E eu já vi gente fazendo isso. Você também deve ter visto. Um sujeito que é conhecido na Bíblia, que era um cara assim muito ligado aos apóstolos, com Jesus, etc. Era o tal do Demas. E Paulo vai dizer assim, Demas me abandonou. Ele resolveu amar o mundo, amar mais o mundo do que a Deus. Ele abandonou, ele apostatou da fé. Então, irmãos, quando o inimigo não consegue nos tirar e não consegue mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai desistir? Não. Ele vai fazer com que a gente ande no caminho, com a cabeça totalmente errada. E aqui é isso que ele vai tratar no livro. Para que a gente possa andar no caminho com a nossa cabeça certinha. Que a gente possa crescer, amadurecer. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pastor, e para que isso? Não é muito melhor eu andar no caminho aqui e sair buscando tudo que eu preciso? Não é muito melhor eu ser esse crente que estou querendo alcançar as minhas vitórias aqui? Eu não quero esse crente que só penso aqui na boa vida que eu posso levar, aquilo que Jesus pode me livrar e daquilo que Jesus pode me dar de bênçãos. Ou eu quero andar no outro caminho, que é o caminho que Deus manda andarmos, que é um caminho de entrega absoluta, de entrega ao Senhor absoluta. E aí, nós estamos dispostos para o que der e vier. Para o que der e vier. Eu estava, de vez em quando, Ismael conta a história do pastor Tibúcio, né? Pastor Tibúcio. Ele contando a história do pastor Tibúcio. É um homem que evangelizou, é o pai de Daniel, né? Seu pai, Daniel. Ele evangelizou essa região do norte de Tocantins, né? essa área ali toda. Homens como o pastor Tibúcio, pastor Quinca, que é o pai do Davi, não é isso, Davi? Cadê o Davi? Pastor Quinca. Homens como o pastor Cohen. Alguém já ouviu falar do pastor Cohen? Homens que colocaram as suas vidas no caminho. E assim, se for olhar, eles não tiveram grandes riquezas. Seu pai era rico, Daniel? Vivia de quê? Da dependência de Deus, né? O Ismael me conta a história de que o pastor Tibúcio, no dia que foi jubilar, e disse, deixar a igreja. Aí a esposa disse assim, mas Tibúcio, você vai largar e nós vamos viver de quê? Aí o pastor Tibúcio respondeu, eu vivi até agora ele me sustentando. Você não acha que ele vai continuar me sustentando? Entendeu? Eu só estou mostrando assim a cabeça das pessoas. Da cabeça das pessoas. Claro, eu não quero que todo mundo se torne um pastor Tibúcio aqui. Mas eu quero que a gente mude essa nossa mentalidade. É isso que o livro está propondo. Ele vai apresentar dois caminhos. O primeiro caminho é o que ele chama daquele caminho que é chamado da sequência, o caminho da linearidade, o caminho da sequência. É aquele caminho que eu penso, o que é que eu quero de Deus? Eu quero isso aqui de Deus. Para eu alcançar isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que seguir um padrão que Deus quer, uma metodologia. Então, se eu quero que minha família seja e tenha sucesso, eu preciso fazer conforme Deus quer para alcançar. Veja, aqui não é o sucesso que está em jogo. O que está em jogo é aquilo que eu ponho no meu coração. O meu desejo
está acima de Deus, porque Deus passa a ser somente aquele que vai atender o meu desejo. Essa relação, ele vai chamar de uma relação idólatra. E ele começa o livro contando uma parábola, que ele conta que uma mulher está no seu quarto antes de dormir e ela está muito depressiva, ela está muito agoniada, ela está muito triste. Porque ela diz assim: eu fiz tudo certo, mas minha vida não dá certo. Eu faço tudo o que tem que fazer como cristão. Eu oro, eu jejum, eu vou para a igreja, eu faço isso. Ou seja, tudo que eu faço é para eu alcançar, para não ter problema na vida, para ter um bom emprego, para eu ter filhos corretos, para ter uma família boa. Tudo que eu faço é para isso. E eu não consigo ter isso. E aí ele vai contando na parábola, é o início do livro. E ele vai dizendo que essa mulher vai dormir assim, de forma agoniada, assim, com o coração triste, com o coração amargurado. E no meio da noite, isso é uma parábola, irmãos. No meio da noite, não é um testemunho, é uma parábola. No meio da noite ela é acordada por uma voz. E esta voz diz assim: olha, você está no caminho que não é o caminho certo. Ela diz: como não? Eu oro, eu faço, eu peço tudo para dar certo. Todas as coisas têm que ser assim, eu quero ter isso, ter aquilo, mas o que eu tenho é frustrações, o que eu tenho são coisas que parecem derrotas. E a voz começa a ensinar para ela que ela está com o objetivo errado. Mas ela disse: mas está escrito na Bíblia, está lá escrito lá em Levítico: ande no caminho do Senhor, que você será próximo, que você será isso, que você será aquilo. Ela disse: mas esse caminho não é mais para você, porque o caminho de Jesus é outro. Aquele caminho era para o povo judeu, aquele caminho acabou, essa relação com Deus acabou. A relação com Deus agora é muito mais profunda. O caminho é outro. E aqui eu vou descrever, porque cada pastor vai trazer uma mensagem aprofundando essa ideia. E eu vou descrever aqui qual é a diferença desses caminhos. Então, por exemplo, quando a gente quer esse caminho, que a gente quer alcançar os nossos objetivos, a gente tem que ser sincero, irmão, a gente tem que olhar para o nosso coração. Tem que olhar para o nosso coração. Eu tinha um tempo da minha vida que para mim, Deus tinha que me ajudar na marinha. Nada tinha que dar errado, porque eu tinha que chegar lá. Então a minha preocupação com Deus é assim: Deus, tu tem que abençoar aqui, tu tem que me abençoar aqui. Essa é a relação. Aí, profissionalmente eu preciso da tua bênção, eu preciso ter vitória profissionalmente. E essa era a minha preocupação na minha cabeça. Mas sabe de uma coisa? Quando eu menos espero, eu estou em conflito com o comandante. E eu já contei essa história aqui. E aí, eu começo a entender que o cara está me perseguindo. E assim, isso para mim era... Cada um tem uma pior coisa na sua vida. Para mim, aquele era o pior. Não me julgue. Era o pior para mim. Porque para mim, eu queria ter sucesso na marinha. Então, se um comandante começa a me perseguir, me colocar para baixo, eu não vou ter sucesso. E foi isso que aconteceu. Então, eu entendi que tudo que eu fazia para Deus, eu dizia assim: Senhor, eu sou o teu servo. Olha, Senhor, eu sou o professor da classe dominical. Olha, Senhor, eu tento fazer o melhor para ti, eu dou minha vida para ti, eu me sacrifico, Senhor, na tua obra. Esse tempo, eu estava dirigindo uma congregação lá na Ceilândia, na Guariroba. Era o fim do mundo, porque eu saía lá e terminava ali. Ali terminava. Ali tem um não sei o que, Bradesco, né? Não sei o que, Bradesco. Fundação Bradesco. Ali terminava. Eu saía da 202, ia até lá, com a minha esposa, com meus filhos pequenos, carro cheio de coisa. A gente ia dormir num barraco, porque não tinha como voltar, porque senão a gasolina era muito cara, e a gente para ir e voltar era muito gasto.
E a gente dormia, e eu dizia: Senhor, eu estou me sacrificando, Senhor. Eu estou fazendo isso, e só cada vez que eu tento fazer mais para ti, mais paulada eu levo, Senhor. Por que não dá certo? Porque esse caminho é o caminho que a gente chama o caminho da eficácia. Eu quero que dê tudo certo. Tudo que eu faço para Deus é nesse sentido, de barganhar com Deus. Dizer: Deus, na minha vida não pode ter tempestade. Na minha casa não pode soprar vento. Na minha casa não pode haver tempestade. No meu lar não pode, na minha vida não pode. E mais ainda, quando você vê um crente dentro da igreja que começa a passar tribulação, a primeira coisa que os crentes dizem é assim: deve estar em pecado. Deve estar em pecado. Não é verdade? Olha, esse sujeito não está fazendo as coisas certas. Alguma coisa ele está errando. Os filhos não dão certo. Também não faz como eu. Não fizeram como eu. Se fizesse como eu, estava tudo certinho. É assim. E aí esse caminho é um caminho perigoso, porque desvia de Deus. Então o caminho da eficácia não é o caminho da santidade, porque o caminho que Deus quer é da santidade. Eu não estou aqui para fazer minha vida dar certo. Eu estou aqui para me relacionar com Ele. Para estar com Ele. Eu estou lendo a história de Davi. Eu estou lendo 1 Samuel, 2 Samuel. E assim eu fico pensando: meu Deus do céu, como esse sujeito sofreu. A gente pensa em Davi somente como rei, né? O cara chegou lá em cima. Mas o que ele sofreu, o que ele foi perseguido, o que ele foi difamado, o Estado de Israel todo contra ele. Não o Estado, o próprio rei contra ele. O rei implacavelmente, obsessivamente, numa atitude persecutória o tempo todo em cima de Davi. Imagina você um fugitivo. O tempo todo, não podia, onde chegasse, estava lá, alguém falava: Davi esteve aqui, o cara vem com exército para pegar o Davi. O cara fugitivo da sua própria pátria, teve que se refugiar com os filisteus, não é a nação dele. Ele teve que ir para lá, porque senão o negócio vai ficar feio. A gente olha para a vida de Davi. Irmãos, olhe para a vida dos profetas, olhe para a vida das pessoas. O que marca não é o sucesso, não é a eficácia. O que marca é a entrega. O que marca é essa relação mais profunda, esse caminho do relacionamento. Esse é o caminho segundo, não é o caminho do método que eu vou querer criar na minha vida. Ele fala aqui, não é um método que você vai dizer, porque se alguém disser assim: olha, está funcionando você orar 7 dias na semana, fazer a campanha de 7 dias na semana, está funcionando, aí uma porção de crente vai para lá. Para poder funcionar. Eu estou com um problema aqui, deixa eu orar 7. Não, quebrou, ai meu Deus do céu, que faltei o 5º dia. O que vai acontecer comigo? Isso é uma relação de métodos. E infelizmente a igreja tem vivido assim. E essa igreja que vive nesses métodos é uma igreja consumidora. Não é uma comunidade espiritual. Porque eu vou buscar o meu bem que eu quero alcançar, aquele produto que eu preciso para a minha vida, para fazê-la feliz, para fazê-la maravilhosa, que pode ser o concurso que eu tenho que passar, que pode ser o sucesso dos meus filhos, que pode ser a promoção do meu trabalho, aquele caso da justiça, aquela cura. E aí as pessoas vão assim, buscando Deus nesse caminho de barganha. Então é um caminho de barganha, não é um caminho de adoração, irmãos. O caminho de Deus, esse caminho que a gente tem que criar, não é de barganha. Tem que ser o caminho de adoração. Pastor, como é que o senhor quer que eu adore, pastor?
Está descendo chuva de canivete em cima de mim, pastor. Ah, pastor. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, pastor. Olha, pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou passando. E Paulo vai nos ensinar isso na palavra de Deus. Você imagina que coisa de louco. Um cara que levou uma surra, um açoite, que eram 39 chibatadas. E chibatadas, irmãos, que eram uma chibatada, não era uma chibatadazinha, como os filhos, as mães dando os filhos agora com aquele chinelo havaiana. Não é assim. Eu me lembro que minha mãe vinha bater com chinelo havaiano, naquele tempo a chinelo havaiano começou, né? Ela vinha com chinelo havaiano, aí a primeira vez ela bateu e não houve choro. Aí ela olhou assim e disse, não chorou não, né? Aí foi lá e pegou um varetozinho, aí me deu a surra. Aí da outra vez que ela veio com a sandália, ela levantou a sandália havaiana, eu já chorei. Entendeu? Para me livrar, para dizer para ela ficar tranquila. Sabe, irmãos? E esse Paulo, o que ele estava fazendo depois que ele foi para a prisão, ele e Silas? O que ele fazia? Reclamava, xingava. Ah, eu vou ter que largar esse negócio aqui. Esse Deus me abandonou, esse Deus não me ama, não gosta de mim. Esse Jesus, e isso é um caminho muito... Não dá. O que é que Paulo fazia, irmãos? Isso é exemplo bíblico. Agora Paulo faz isso, está aqui pastor Isaías, ele pode trazer, ele tem conhecimento, ele tem vínculo lá com a igreja perseguida. Quantas pessoas, a gente estava comentando, nós estamos também trabalhando aqui, todos os pastores estamos trabalhando toda sexta-feira de manhã com esse tema. Porque nós chegamos à conclusão que se não posso passar para a igreja aquilo que eu não tenho, né, pastor Isaías? Aquilo que não está no nosso coração. Nós só podemos passar para a igreja aquilo que está tocando no nosso coração. Tem que tocar no nosso coração. E o pastor Isaías disse assim, olha, não é, me ajuda aí, pastor, não é o que se perde. Me diz, lembra? Isso. Então muitas vezes a gente está aqui, a gente vem buscar a Deus desse caminho da negociação, da barganha, para alcançar, ganhar alguma coisa de Deus. O problema da igreja primitiva é que eles não estão ganhando, eles estão perdendo o que tem. Perdendo liberdade, perdendo familiares, perdendo... a comunhão como igreja, como corpo, assim, reunindo o todo. Tudo tem que ser escondido, tudo tem que ser clandestino. Estão entendendo o que eu estou falando? É isso. Então esse caminho que ele vai colocar aqui é um caminho não do método, mas do relacionamento. Não é o caminho, sabe por quê? Para mim e para você, e o diabo sabe disso, porque o diabo, a jogada do diabo é que ele quer ter o controle das coisas. É o controle. É o controle. Veja bem, ele quer controlar a vida de cada pessoa. Onde há controle, não há dependência, irmãos. Jesus, no dia que a multidão quis que ele assumisse o controle, ele disse não. Quando ele fez a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que ele alimentou aquela multidão, o que a multidão fez? Não, esse cara nós temos que botar ele como rei. Ele vai nos controlar. Ele vai nos controlar. Nós precisamos estar debaixo dele. E o que Jesus disse? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a turma vazou. E os discípulos ficaram ali, abobalhados, sem saber o que fazer. E Jesus disse, vocês, o que é que vão fazer? E Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, irmãos, esse caminho não é do controle.
Sabe por que a gente quer? Porque nós trazemos essa semente do inimigo. Nós queremos estar no controle. Pais querem estar no controle de tudo dos seus filhos. Mulheres querem controlar seus maridos. Maridos querem controlar a esposa. Chefes querem controlar. Pastores querem controlar a igreja. A igreja quer controlar pastores. Já vi muito isso. Porque o controle é essa semente maligna que está no coração do homem. Porque quando eu penso que estou no controle, o que acontece? Eu me sinto seguro. Quantos pais dizem assim, olha, fica tranquilo que eu estou no controle. Está no controle, corre nenhuma. Ah, no controle, corre nenhuma. Quantos pais dizem, não está no controle. Então, o caminho do controle é esse caminho da eficácia. Que a maioria de nós temos essa cultura evangélica de querer caminhar nele. E quando acontece a coisa errada, a gente desespera. Porque a gente vai ver que não estamos no controle. E o caminho de Jesus é o caminho de quê? Da dependência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. E essa entrega é uma coisa do crescimento da fé. E cheguemos à maturidade. Quanto mais eu confio, quanto mais eu vou me entregando, mais eu vou me tornando maduro. Assim como Jó. Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Olha, Jó não falou isso deitado numa rede lá no Ceará, tomando água de coco, com aquele sol maravilhoso batendo. O cara estava todo ferido, todo machucado, tinha perdido os filhos, tinha perdido os seus bens. Ainda tinha uma mulher que estava ali no ouvido dele o tempo todo, mandando ele amaldiçoar o Deus. E ele fala, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, eu confio nele. Eu sei, eu dependo dele. É bonito quando aqueles 3 rapazes vão para a fornalha ardente. E aí, fala para aqueles algozes assim, olha, você vai nos colocar lá. Se Deus nos livrar, tudo bem. Mas se Ele não nos livrar, a gente vai morrer queimado e tudo bem também. E tudo bem. Isso é dependência. Isso é dependência. Esse é o caminho de Jesus. É o caminho da maturidade. É o caminho da espiritualidade. É quando eu me despojo de todos os meus aparatos de controle e digo, Senhor, me rendo a Ti. Controla a minha vida está nas Tuas mãos. Quem traça a minha vida é Tu, Senhor. Os planos para a minha vida é Teu, não são os meus. A minha faculdade é Tua, Senhor. O meu trabalho é Teu, Senhor. A minha família é Tua, Senhor. Os meus filhos são Teus, Senhor. Tudo que eu faço, que eu realizo, é Teu, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. E não é da boca para fora, porque eu sei me alegrar no momento que o chefe me põe lá em cima e me dá uma grana, me promoveu lá em cima, mas eu também me alegro quando ele me botar de peão novamente. Porque eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Eu sei ter e não ter, eu sei estar livre e não estar. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E essa tudo posso naquele que me fortalece, não é como a gente usa no primeiro caminho. A gente diz assim, eu vou conquistar aquela posição no meu trabalho. Aquela cadeira será minha. Aí a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? Aí a gente cita aqui, enche o peito e diz assim, tudo posso. A gente cheio de aquele desejo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquela cadeira será minha. Aquela comissão será minha. Em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. O tudo posso não é assim não. Não é assim não. O que Paulo está dizendo é assim. Quando eu estou com fome, tu me fortalece. Quando eu estou na bastante, tu me fortalece. Quando eu estou preso, tu me fortalece.
Quando eu estou solto, tu me fortalece. Ou seja, Deus está fortalecendo em todos os tempos. Porque o que importa não é o que eu estou passando. O que Paulo quer dizer, o que importa é que Ele está comigo, me fortalecendo. Então, irmão, quando você estiver num perrengue aí, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou passar por esse problema, eu vou passar dessa dificuldade, porque tudo posso naquele que fortalece a minha vida, aquele que está comigo. Amém, irmãos? Amém? A segunda coisa, a última é assim, a gente não vai barganhar com Deus, mas a gente vai adorar a Deus. É como eu falei, Paulo, a gente não vai em busca da bênção, não é a bênção. E aqui, olha só, quando eu li, você disse, pastor, o senhor leu lá no filho pródigo, o que o filho pródigo tem a ver com isso? Aí vamos ver aqui, olha aqui no filho pródigo, deixa eu voltar aqui para o meu filho. Me ajuda aí, bota o texto inicial, por favor. Lucas 15, olha aqui, olha o que o filho pródigo faz. Ele diz assim, como é que ele está? Vamos ver a situação atual do filho pródigo. Ele está assim, por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele conseguiu um emprego, show de bola. Mas ele foi cuidar de porcos. Só que ainda mais, ele parece que não recebia a comida. E aí o que ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E o que acontece? Caindo em si, ele pensou, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ou seja, o que ele estava pensando era nele, sim ou não? Ele disse assim, eu preciso me livrar desse problema. Eu preciso sair desse problema. Eu não posso ficar nessa situação. E eu acho que meu pai pode resolver o problema, porque lá tem comida. Então eu vou para lá porque tem comida. Lá é o lugar da bênção. Lá é o lugar da bênção. E este foi o propósito inicial daquele rapaz. Eu vou me livrar da minha situação em que estou aqui, vou voltar para a casa do meu pai, e quando chegar lá, eu disse, pai, eu não quero nem ser teu filho. Eu quero ser apenas um empregado, porque eu preciso de comida. Eu preciso me sustentar. E eu sei aqui que teus empregados estão bem melhor do que eu que estou aqui, dessa situação. Então, qual é o entendimento desse garoto, desse rapaz, do caminho? Eu tenho que voltar para casa para receber a bênção da casa. Ele volta para casa para receber as bênçãos que estavam na casa. Irmãos, eu não estou dizendo que não tem bênção. Tem bênção sim. Eu não estou negando bênção aqui não. Eu estou dizendo que no caminho eu não posso fazer das bênçãos o meu objetivo de vida. E isso a gente tem que fazer um examine-se, pois, sabe aquilo que Paulo fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Examine-se, porque isso é uma coisa intencional. O tempo todo o inimigo está querendo desviar. Você merece isso. Olha, sua família está assim, né? É como a mulher do Jó, a mulher do Jó, usada pelo demônio. Disse, olha, cara, você está assim, bicho. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. É isso. O inimigo não desiste de cada um de nós, irmãos. Não desiste. Ele faz tudo para nos desviar. O inimigo não tira férias. Não tem recesso. A palavra, eu estou falando dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele anda com o nosso derredor como um leão, querendo o quê? Nos abençoar. Ele quer nos abençoar? Não. Ele quer o quê? Devorar. E eu se devorar, por favor, ninguém vai ser carne do diabo aqui não. Você vai se devorar no sentido de lhe afastar de Deus, de lhe destruir. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E eu estou falando isso para que você tenha consciência. Eu não estou fazendo aqui uma como é que se diz? Nem terrorismo, nem elevando o diabo, eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo o modus operandi dele. É assim que ele faz. Então, ele nunca vai querer que você
cresça. Por isso você vai ser sempre esse crente mimimi, esse crente imaturo. E se nós queremos uma comunidade espiritual, nós precisamos mudar esse paradigma. Nós precisamos pensar nisso. É por isso que nós estamos aqui trabalhando com vocês nesse sentido. O propósito é esse. O propósito é para o bem de vocês, para o meu bem. Que a gente cresça na maturidade espiritual. Então, irmãos, o que acontece com esse jovem? Ele vai para casa, mas ele vai pensando se livrar do problema, de ter uma bênção de comida, de ter isso. Esse é o pensamento linear. Se eu chegar em casa, eu tenho tudo. Eu preciso caminhar para casa. Mas o que ele é surpreendido? Como é que ele é surpreendido? Ele é surpreendido por um pai que vê ao longe, se levanta, corre em direção a ele, abraça ele, irmãos. E ele começa a entender uma coisa, que o abraço do pai é mais importante do que a comida que ele vai ganhar. E a gente precisa entender isso. O abraço de Deus na nossa vida é muito mais importante de que qualquer sucesso que a gente pensar ter nessa vida, de que qualquer cura que a gente tenha, de qualquer coisa que a gente ganhe nessa vida. Que Deus é abençoador, Ele nos abençoa, mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando Deus nos abraça. Um abraço de Deus. Se imagine aí sendo abraçado por Deus. A Bíblia diz, Jesus conta uma parábola que a ovelha perdida, está no capítulo 15. O que é que faz aquele bom pastor? Deixa o rebanho e vai buscar aquela ovelha perdida. E quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele bota, diz a Bíblia, gostosamente sobre o ombro aquela ovelha e traz de volta para o aprisco. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando encontra a gente, Ele não vem com açoite, vai para lá, toma, vai lá, tá, não sei o quê. Não, Ele nos pega de maneira amorosa e nos leva para o aprisco. O que Jesus está dizendo? Que o amor é muito mais importante, irmãos, de que qualquer bênção. Se você está passando um perrengue, diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou suportar. Pode orar, Senhor. Paulo orou. Não é antibíblico orar, não. Paulo diz assim, olha, eu orei 3 vezes, espinho na carne, eu orei 3 vezes. Na terceira vez ele respondeu. E ele disse assim, a minha graça te basta, eu calei. Fiquei calado, agora tudo bem. Estou entendendo. Pode orar. Mas muitas vezes Deus não responde, irmãos. Sabe, porque o caminho da eficácia nos leva à frustração. Aí crente desistindo, crente enfraquecido, crente criança. Sabe aquela criança que fica birrada porque não recebeu a bênção? Já vi crente dessa forma dentro da igreja. Ah, Deus não me deu aquela comissão. Eu até gastei já pensando na comissão. Falta de sabedoria. Deus não te prometeu nada. Falta de sabedoria. Talvez você tenha caído naquela oração de Tiago. Sabe qual é, não sabe? Ninguém gosta de falar dessa oração. Pedis e pedis mal, porque pedis para o seu próprio deleite. Aí pediu mal. Pediu mal. Entenderam o que eu estou falando? Então nós vamos trabalhar nessa maturidade, porque cada um temos que atingir. Essa maturidade, irmãos, não tem nada a ver com o tempo de igreja. Ah, pastor, eu nasci no Evangelho há 95 anos. E eu já conheço de tudo. Não, isso é arrogância. É arrogância. Irmãos, é como Paulo diz. Eu vou deixando as coisas para trás. Eu continuo correndo para o alvo, que é Jesus Cristo. E vou crescendo. Eu acho que é 1 Coríntios capítulo 8. Por favor, 1 capítulo 8, versículo 2. Eu acho que é o primeiro ou é o segundo? Vamos ver se é o primeiro.
Olha, leia para mim. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Se você acha que é um crentão maravilhoso, extraordinário, teólogo, grandioso, você é um pequeno. Se você acha que é esse aí, você não é nada. Paulo está dizendo assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Sabe, é isso que eu oro na minha condição. Eu oro, Senhor, eu quero ser sempre um aprendiz da Tua palavra. Eu quero aprender contigo o tempo todo. E o caminho de Jesus, que Jesus nos convida, não é o caminho da eficácia, é o caminho da entrega. Não é o caminho da barganha, mas é o caminho da confiança. Não é o caminho da frustração, mas é o caminho da visão de Deus na sua vida. No tudo posso daquele que me fortalece. Não é o caminho o método que vai dar certo, mas é o caminho do relacionamento. Aquele filho aprendeu que quando chegou em casa, que mais do que a comida que tinha na casa do pai, o mais importante era o pai. Que a gente aprenda isso, irmãos. E quando a gente aprende isso, a nossa vida muda. Os nossos objetivos mudam. A nossa perspectiva muda. Quando a gente começa a aprender que é o relacionamento com Deus que é o mais importante, essas coisas eu tenho... Às vezes, a Ana diz assim, vamos pedir isso. Eu digo, Ana, eu tenho até vergonha de pedir isso a Deus. Eu tenho vergonha. Não vou pedir, não. Não é isso que eu quero. Sabe lá se Deus está me colocando nessa posição, não é para me tratar comigo? Será que eu estou passando por esse perrengue aí, não é para que Deus forge em mim o seu caráter? Será que Deus não está deixando para que eu cresça na espiritualidade? Porque a gente acha que só cresceu quando a bênção chega. Mas a luta, as aflições, e Jesus disse, quando nós dissemos aqui, neste mundo tereis o quê? Aflições. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando é que a gente cresce mais? Sinceramente, de coração, quando é que a gente cresce mais na fé? Quando está mar de almirante, tudo tranquilo, navegando, você no tijupá, no controle, filho aqui, mulher ali, esposo, esposa, trabalho maravilhoso, todo mundo gosta de você. Ah, o Edésio é maravilhoso, é extraordinário, é um crente. Aí o Edésio dá uma palavra, que palavra sábia. Aí começa uma perseguição no trabalho do Edésio. Aí começa o cara dali. Aí eu disse, Senhor, estou sozinho, Senhor. Oh, Senhor, cadê o Senhor? O que é que eu fiz de errado? Essa é a primeira pergunta, o que é que eu fiz de errado? Eu fiz essa pergunta quando o meu filho enveredou pelas drogas. Eu e a Ana, a pergunta é assim, o que é que nós fizemos de errado? O que é que nós fizemos de errado? Eu criei esses meninos, nasceram, daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação de uma criança. Eles nasceram no lar evangélico, eles foram apresentados à igreja, ao Senhor na igreja, melhor dizendo. E como é que esse garoto está assim? O que é que eu fiz de errado? Irmãos, a educação que eu dei foi cristã. O exemplo que eles têm de mim, da Ana, é trabalhando. Nós trabalhamos desde jovem, antes de casarmos, já trabalhávamos na igreja. E eu digo, Deus, por que está dando errado? Que frustração. E às vezes a gente olha para a família e vê o outro lá que não é tão assim. E está tudo certinho. Tudo dando certo, maravilhoso. E você ali na luta, diz, poxa, aí passa na cabeça da gente, não vale a pena. Esse é o pensamento errado, irmãos. Todas as coisas, conjuntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que a imagem de Cristo seja forjada em vós. Pastor, o senhor está fazendo aí uma apologia ao sofrimento? Não, irmãos.
Eu estou dizendo para você que neste caminho verdadeiro de Jesus, que Jesus disse, tereis aflições, a gente tem que estar preparado para tudo. É como Paulo, eu sei me alegrar, eu sou feliz quando tem coisas boas na minha vida, mas eu sou feliz também quando eu estou em situações adversas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece na luta é o mesmo que fortalece a minha alegria na vitória. Porque mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele não me abandona. E sabe quando a pessoa passa pelo vale da sombra da morte, quando você vê uma pessoa passando numa doença terminal, que vai aquele negócio lá, ela vai chegar à conclusão de assim, não vale nada o que eu fiz, a não ser para Deus. Entendeu o que eu estou falando? Que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Entenderam o que eu estou falando? Então, eu quero chamar a igreja para a gente trabalhar no coração. Eu quero que você venha no próximo domingo. Venha. Os 5 domingos são importantes aqui para você crescer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer você crescer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe dar uma nova percepção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Agora você precisa abrir o seu coração para receber. Você precisa ter compromisso. Nós estamos orando, nós nos reunimos para orar, nós buscamos a Deus, para que Deus faça em primeiro lugar na nossa vida. E queremos que faça na sua vida também. Então é seu compromisso, irmãos. Agora, se você quiser ser um consumidor, não vai ser o papo, não vai ser para você. Se você vem para a igreja apenas para se livrar de mal, para resolver o problema financeiro, para ganhar aquele problema na justiça, para receber uma cura ali, para ter uma casa própria, se esse é o seu propósito, aqui não é o seu lugar. Porque não vai, essa mensagem não vai ser para você. Estou falando claro. Estou falando claro. Pastor, o senhor está falando isso, pastor, você é louco. Não, não sou louco. Estou sendo realista. Estou sendo sincero. Eu quero aqui, Jesus não tem compromisso com grupos, irmãos. Jesus tem compromisso com corações. Corações que se colocam diante dele. Não é quantidade. Jesus não tem compromisso, eu preciso de um grande grupo, eu preciso de um grande exército. Não, Jesus não tem esse problema não. Jesus não tem esse problema. Agora, uma coisa eu lhe digo. Na palavra de Deus. Jesus, a palavra de Deus diz assim, há um coração quebrantado e compungido, Deus não desprezará. Se o seu coração se quebrar diante do Senhor, se a sua vida se quebrar diante do Senhor e dizer, Senhor, fortalece a minha vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para você e vai sustentar a sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então fique de pé em nome de Jesus. Essa é a primeira. No próximo domingo, o pastor Ismael estará ministrando. Em seguida, pastor Isaías, não é isso? E depois o pastor Edevaldo. E depois eu volto. Mas eu estarei com vocês também todos os domingos. Irmãos, sabe, o desejo do coração é que cada um de vocês cresça. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial, irmãos. Sabe aquilo que Deus está, às vezes as pessoas assim não veem. Às vezes Deus está no movimento. Sabe, Deus está fazendo aquele movimento. E assim a gente não pode ficar alheio. A gente tem que estar ligado ao mundo espiritual. Deus lhe deu os olhos da fé. Sabe o que são os olhos da fé? É quando você consegue ver o mundo espiritual. Tem pessoas que assim, Deus me deu o olho da fé para ver demônio. Não é para ver demônio, não. Eu não quero que ninguém fique vendo demônio aqui, não. O que eu quero que você veja é que o agir de Deus, o movimento de Deus, para que você diga, Senhor, estou aqui, quero entrar nessa. Quero fazer parte. Dou o que doer, quero fazer parte desse movimento, Senhor. Conta comigo. Foi isso que Isaías prestou atenção. Ele teve a visão de Deus e disse, Deus está se movimentando.
E Deus diz assim: quem enviarei? Ele, na lata, envia a mim. Eis-me aqui. Ah, pastor, mas eu tenho que me preparar. Você não tem que se preparar nada. O que Deus quer é um coração voltado para Ele. Deixa que Deus, como Deus vai lhe preparar, é Deus que vai lhe preparar. Não arranje historinha para Deus, em nome de Jesus. Não faça como aquele: eu tenho que sepultar o meu morto. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que cuidar. Não, deixa que Deus faz, que as pessoas façam. Você se compromete com o Senhor. E eu quero orar pela sua vida agora. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão um pouco enfraquecidas. Ou a pessoa que e não é, irmãos, eu já andei fraco pra caramba, por amor de Deus. Teve um período da minha vida que eu digo assim, eu estava como uma dracma perdida dentro da casa do Senhor. Sinceramente. Eu entendi depois. Então, a gente está fraco, a gente está na luta, a gente está fraco, a gente está precisando de um novo ânimo, a gente está precisando de fortalecimento. Isso é importante, a gente reconhecer isso e a gente colocar o nosso coração e dizer: Senhor, fortalece, Senhor, fica comigo, Senhor. Não me deixa caminhar nesse caminho, me traz de volta, endireita as minhas veredas, me leva pelo caminho reto. Me leva pelo caminho dos justos. E não pelo caminho do ímpio, porque o caminho do ímpio é o quê, irmãos? O que é que diz o Salmo 1? É destruição. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer, nesse momento, assim, estar junto com Deus, sem dificuldade, vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Quero lhe ajudar a crescer. O Espírito Santo está aqui para nos assistir, irmãos. O Espírito Santo está aqui para nos abençoar, nos visitar. Vem em nome de Jesus. Se você está precisando da visitação do Espírito, da graça de Deus, não se envergonhe com isso. Ah, pastor, eu sou tanto tempo crente. Não se envergonha. Não, irmão, o que está em jogo aqui é a sua vida. O que está em jogo aqui é o seu relacionamento com Deus. É você ser visitado pelo Espírito. Teve uma vez, irmãos, a Ana sabe disso, que eu preguei, e eu acabei de pregar e disse assim: venham aqui à frente. Aí eu digo: Jesus, eu estou sendo hipócrita. Aí eu pedi um outro pastor, olha aqui, e eu vou para cá, porque eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu estou me sentindo, eu preguei, e só Deus agiu pela graça dele, pela misericórdia dele. Se fosse depender de mim, estava ruim demais. E eu nunca tive vergonha de me colocar aos pés de Jesus. Aleluia. Se você está precisando dessa ajuda do Espírito Santo, você conhece a sua vida. Eu estou insistindo um pouquinho mais, desculpe, irmãos. Mas se você conhece a sua vida, você sabe como você está espiritualmente. Vem aqui à frente. Essa é a oportunidade. Venha, isso. Dê um passo, não custa nada, irmãos. Um passo de fé. Um passo de estar aqui. Deus espera de você. Venha, isso. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar, irmãos. A palavra é do Senhor. Sabe, a palavra não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. E eu não sei o que apraz. Eu sei que o Espírito Santo sabe a sua vida, conhece a sua vida e sabe o que você precisa, o que você necessita. E às vezes por uma besteirinha que você fica aí no seu lugar: oh meu Deus, se eu for, aí isso aqui, assim, você fica, não, rompe isso em nome de Jesus. E vem à frente. Eu não vou lhe dar castigo, eu não vou lhe amaldiçoar, eu vou abençoar a sua vida, irmão. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida.
O meu propósito aqui, o propósito dos pastores é edificar a sua vida. Mas para eu edificar a sua vida, você precisa querer que ela seja edificada. Amém, irmãos? Pastor Isaías, pode me ajudar aqui, por favor? Aleluia. Se você ainda sentir o desejo de vir, venha aqui à frente. Venha sem medo. Venha de corpo e alma, espírito, entregando ao Senhor, se colocando diante dele. Sabe, os melhores momentos da minha vida foi quando eu me entrego totalmente a Ele. Glória a Deus. Quando eu não fico me resistindo, quando eu não fico com minhas histórias, com minhas agonias, mas quando eu me entrego nas mãos dele. Isso dá uma fortaleza, isso dá um sentido de segurança, porque quando nós estamos na mão dele, ninguém pode nos tocar. Amém? Pastor Isaías, por favor. Pai querido, Deus eterno e santo, estamos diante de Ti, Senhor Deus, nesta hora. Temos recebido a Tua palavra, Senhor Deus, e feito o que ela diz, Senhor Deus, olhado para os nossos corações e percebendo, Senhor, as nossas necessidades, Senhor. Muitas vezes percebendo, Senhor, que estávamos seguindo uma receitinha, passo A, passo B, para chegar a um resultado, Senhor. Não estávamos olhando para Ti, Senhor, nem buscando, Senhor, esse relacionamento contigo, mas buscando, Senhor, as bênçãos e não o Deus que abençoa. Queremos, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, talvez da nossa imaturidade. Pedir perdão, Senhor Deus, da nossa falta de compreensão da Tua vontade para com a nossa vida, Senhor. Mas aqui está o nosso coração, Senhor, derramado diante de Ti. Pedindo, ó Deus querido, que pelo Teu Espírito Santo Tu venha, Senhor Deus, trabalhar toda frustração, toda mágoa, Senhor. Venha trazer luz ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos aprender a nos relacionar contigo, Senhor Deus. Desejar a Ti, Senhor, ardentemente, não apenas as bênçãos que Tu pode nos dar, mas também, Senhor Deus, vem trazer renovação. Vem trazer, Senhor, cura para esse coração ferido. Venha trazer, Senhor Deus, cura para esse emocional ferido. Venha trazer, Senhor Deus, também a bênção que tanto precisamos, ó Pai, porque Tu és também o Deus que nos abençoa. Assim, Pai amado, nós precisamos, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, sobre cada coração aqui, cada irmão, cada irmã, Senhor, que está aqui se derramando diante de Ti. Que venha, Senhor Deus, a Tua unção sobre cada vida, que o Teu Espírito Santo venha encher cada vida nessa hora, Senhor. E venha nos dar, Senhor Deus, crescimento espiritual, compreensão da Tua vontade. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para ver a Tua face, Senhor Deus, e para desejar, Senhor, estar em Teus braços. Mesmo que para isso, Senhor Deus, tenhamos muitas vezes que tropeçar, e que Tu venha nos socorrer, Senhor. Pai, nos ajuda nessa hora, Senhor. A cada irmão aqui, a cada irmã, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um, Senhor Deus. Vem suprir, Senhor Deus, vem abençoar. Mas também, Senhor Deus, vem tratar cada coração, para que nós aprendamos, Senhor Deus, a desejar a Ti, a querer estar contigo, estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Então, lembrando que nós temos nosso concílio que vai começar no dia 10. Nós queremos convidar aqueles que não fizeram o concílio, que façam o concílio, que estão aqui na igreja, façam o concílio. Tá certo? Dia 10 vai ser 10, 11 e 12. A gente sai na sexta-feira e volta no domingo à tardezinha. E é muito especial. E, sobretudo, convidar pessoas que não conheçam Jesus. Não conheçam Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, então? Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos concedido, mas principalmente pelo que Tu és na nossa vida. Pelo Teu amor, pela Tua paternidade, Senhor. Senhor, pela a salvação que Tu nos concede, pela convivência contigo, no relacionamento contigo que Tu nos faz ter, Senhor amado, e nós Te louvamos em tudo. Carecemos da Tua presença, Senhor, precisamos de Ti. Ó Deus, que Tu possa estar conosco em cada caminhada nossa durante essa semana, quando a Tua igreja estará separada por toda essa Brasília, nos trabalhos, nas escolas, faculdades, onde estiver, Senhor, nas casas, que Tu possa, Senhor, estar com cada um de nós. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos.